Bom dia, meninas. Ficou errado aí. Então, é genética oitavo ano, tá? Desculpa. Nós vamos falar alguns termos da genética. Não vou aprofundar muito, porque esse conteúdo dele é mais complexo, então demanda mais aulas. E no início do ano que vem, no nono ano, vocês verão comigo esses termozinhos novamente, tá? Então, nós vamos ver alguns termos dessa genética. Então, a genética, ela é a que estuda a transmissão das características hereditárias, né? Aquelas características que nós herdamos de pai para filho ao longo das gerações, né? Essa genética, ela é composta de genes. Esses genes, eles são as moléculas de DNA que são capazes de determinar uma característica. Então, cor do olho, cor do cabelo, né? Altura, né? Tudo isso é fatores genéticos. Então, cada gene contém informação, né, que vai ser capaz de fazer a manifestação fenótipa. Então, a gente vai ver o que é genótipo e o que é fenótipo, tá? Então, aí, só para vocês entenderem, eu tenho o gene, que é a sequência aí de DNA, né? Ele vai formar um polipeptídico e esse vai fazer com que aconteça a manifestação, por exemplo, a cor do olho ou o formato do rosto. Então, nós temos, né, nossos genes, nós temos o locus gênico, que significa, né, o local do cromossomo, vai ser onde vai ser localizado aquele gene. Então, locus gênico é o local onde o gene se encontra no cromossomo. Genes alelos, né, são aqueles que têm o mesmo par, que vai ocupar o mesmo local em cromossomos homólogos. Porque os cromossomos, eu falei para vocês, né, que eles são estruturas presentes no núcleo da célula e é eles que determinam as informações genéticas, tá? Os genes alelos nem sempre eles são iguais, então, mas eles têm características que eles vão determinar, tá? Então, vai encontrar-se no mesmo local. Então, olha lá, eu tenho os genes alelos, olha, 3 pares de genes alelos. Aí nós temos diferença, né? Gene dominante, gene recessivo. Quando eu falo em gene dominante, ele tem uma maior expressividade e eles são representados por letras maiúsculas. Por isso que a gente fala que ele domina. Gene recessivo, ele tem uma menor expressividade, tá? Então, ele tem uma menor expressão. É como se a característica dele fosse dominada pelo gene dominante. Então, geralmente geralmente não, ele é representado por letras minúsculas, tá? E nós temos lá a característica homozigota, que ele apresenta os 2 genes alelos iguais, tá? Para determinação de uma característica. Então, ele pode ser, né, genes dominantes, azão, ou genes recessivos, azim. Então, 2 genes alelos dominantes, eu tenho azão, que é homozigoto. 2 genes alelo recessivo, azim. Ou, desculpa, azim. Então, aqui eu tô mostrando para vocês característica homozigoto e heterozigoto. Tá vendo lá que eu tenho um homozigoto é quando os meus genes, eles são iguais. Olha lá, azão. Quando eu tenho heterozigoto é quando eu tenho um gene dominante e um recessivo, tá? Um maiúsculo e um minúsculo. Então, eu tenho azim. Então, esses genes são heterozigotos. E o homozigoto também pode ser azim. Por que a gente tem 2, professora? 2 pares? É porque nós usamos a...
O homozigoto nós tem as duas letras iguais, né? Azim, azim ou azão, azão. Já heterozigoto, azão, azim, tá? Então, o genótipo são as representações gráficas, né? É o que o gene determina, é o que está lá no meu DNA. Homozigoto é um indivíduo que ele é geneticamente puro, mas o caráter ele vai ser estudado e ele possui alelos iguais. O heterozigoto ou híbrido, tá? É um indivíduo geneticamente impuro, tá? Que tem características diferentes. Então, só para vocês entenderem, o homozigoto eles possuem dois genes iguais, né? E um certo locus que vai definir e contribuir para a característica. Então, olha só, eu coloquei lá os desenhos de verde, os genes homozigoto. Quem pode ser representado por letra dominante, né, e letra recessiva. Já o heterozigoto, ele possui dois genes diferentes, tá? Em locus diferentes, sendo considerados híbridos para uma determinada característica. Então, fica heterozigoto, Rzinho, Rzão, Rzinho. Então, cromossomos homólogos são os cromossomos em que os genes estão presentes nos mesmos locais em cada um dos cromossomos. Também são chamados de genes alelos. Aqui mostrando novamente para vocês o que é um heterozigoto. Tem características diferentes. Genótipo, que é a constituição genética do indivíduo, e fenótipo, que é a aparência, tá? É aquilo que a gente consegue ver. Então, os genes a gente não consegue ver, né? A não ser com o microscópio, através de um estudo ali genético. Já o fenótipo é aquele que a gente consegue ali verificar, né? Identificar. Então, nós temos aqui exemplo, por exemplo, meu genótipo é Rzão, Rzão, e o fenótipo semente lisa. Rzão, Rzinho, é o meu genótipo, que é heterozigoto, e o fenótipo dele é semente lisa. Rzinho, Rzinho, ele é homozigoto, recessivo, né? E eu tenho aí semente rugosa. Então, o genótipo é igual ao fenótipo mais o ambiente. Então, o mesmo genótipo pode expressar diferentes a sua interação com o meio. Então, a cor da pele, ela sofre forte influência ambiental, tá? Pessoas de mesmo genótipo podem apresentar diferentes tons de pele dependendo da sua exposição à radiação, né, a ultravioleta. Então, revisando aqui com vocês, é um homozigoto que possui alelos diferentes, heterozigoto alelos diferentes, homozigoto indivíduos que têm alelos iguais, locus gênico é o local em que eu tenho o gene e o cromossomo. A atividades para casa vai ser a página 87, número 4, que é sobre esses genótipo, fenótipo, né? E na página 88, que é uma árvore genealógica, né? Então, é quase igual aquela árvorezinha que vocês fazem lá no ensino fundamental 1, fase 1, em que vocês vão colocando, vão escrevendo, né? Então, por exemplo, você coloca um quadradinho lá para o seu pai, um para sua mãe, e puxa duas setinhas do seu pai para cima. Então, que vai representar os pais dele e depois a mãe. E assim você vai fazer com você e se tiver, né, ali, vai fazendo com todos os integrantes da família. É uma árvore genealógica, tá ok? Beijos para vocês, até mais. Não estou abordando aqui os cálculos, tá? Porque a gente precisa de mais tempo para poder trabalhar. Então, encerramos com a parte física aí. A parte mais simples desse conteúdo, tá bom?
Beijos para vocês, até a próxima aula. Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Estamos aí finalizando já o nosso ano letivo, quarto bimestre. Hoje é a nossa última videoaula de gramática. Então, até um saudosismo aí, né? Foram tantas videoaulas e hoje é a última. Por isso tem aí essa imagem natalina aí, né? De brilho, de cores, de energias positivas, né? Para o próximo ano. E para esse também, né? Para finalizarmos aí com chave de ouro. E para finalizar com chave de ouro, precisamos concluir aí os nossos conteúdos didáticos. No caso aí, conjunção subordinativa. Nós já tivemos uma videoaula e duas lives sobre esse conteúdo. E agora mais uma videoaula e depois uma outra live para corrigir a tarefa de casa que tá aí, que vai ser mandada hoje, né? Vai ser enviada, na verdade, para vocês. Nesse primeiro momento, eu estarei corrigindo com vocês os exercícios que foram passados na aula passada. São os exercícios da página 76 a 81. Então, acompanhe aí, tá? Com o material de vocês, né? Essa correção, porque ela é importante para que, né, seu material fique respondido aí de forma correta, né? Até para estudar, né? Não estudar coisa errada. Então, vamos lá. Eu não vou ler novamente as questões, porque eu já li com vocês, né, no momento da explicação da tarefa, então eu já vou passar direto para a correção em si, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma pontuação, é só me mandar no Classroom ou pelo WhatsApp, que eu estou à disposição. Então, olha só, conjunção subordinativa. Leia um caso que aconteceu com Vicente, homem simples, ingênuo e com respostas na ponta da língua. Então, vocês já leram, né? Aí aqui vem a número 1. O caso é uma narrativa, né? É uma narrativa relativamente curta que trata de fatos cotidianos, reais ou fictícios, ocorridos com pessoas ou animais. Qual é o cotidiano retratado nesse caso? O que mostra aí nesse caso? Então, o que é retratado aí? É um motorista que ele solicitou, pediu uma informação de localização a uma pessoa que estava na estrada. Número 2. A número 2 vem falando o seguinte: no final do caso, ocorre uma falha na comunicação entre o Vicente e o motorista do carro. Qual palavra utilizada pelo motorista foi responsável por essa falha de comunicação? Então, foi aqui a forma verbal vai. Então, ele usou de forma errônea e aí acabou, né, tendo essa confusão aí de sentidos, né, de entendimento. Exercício de número 3. Dependendo do contexto, o verbo ir pode apresentar significados diferentes. Relacione-os ao uso feito pelo motorista e por Vicente. Então, olha só, moço, essa estrada vai para a cidade? Depois do segundo período. Não tô sabendo não, seu doutor. Mas se ela for para a cidade, vai fazer falta demais da conta para nós aqui. Então, a número 1, né, é deslocar. Esse vai aqui é de deslocar-se de um lugar para o outro. E a número 2 é conduzir para algum lugar. 4, explique o que confere humor ao caso em estudo. Meninos, o que nós temos aí, né? O Vicente, quando ele foi questionado pelo motorista, né, se a estrada conduzia até a cidade, né, ele interpreta a frase com outro sentido, ele interpreta de forma errada, né? Porque se a estrada se desloca até a cidade, ele tem esse sentido aí. E ainda tem, né, a resposta, né, que ele expressa que seria difícil, seria complicado, prejudicial, né, para os moradores se a estrada se mudasse para lá, né, em virtude da utilidade dela, né, a estrada é para abrir caminhos e as pessoas transitarem. Então, se ela se mudasse para a cidade, se ela fosse deslocasse até a cidade, não ia ter estrada e ia
se tornar difícil a vida das pessoas, né? 5. Vou beber uma água aqui. Um pouco de dor de garganta. Na verdade, muita dor de garganta já há alguns dias. 5. Releia o trecho da última frase de Vicente. Se ela for para a cidade, vai fazer falta demais da conta para nós aqui. A. Identifique e separe com uma barra as orações presentes na fala de Vicente. Então, as duas orações são essas aqui, ó. Se ela for para a cidade. E depois, vai fazer falta demais da conta para nós aqui. Então, a barra vem aqui. Vou até passar aqui mais forte aqui para ficar mais visível para vocês. Então, aqui nós temos o verbo ir, né? Conjugar com... Ele é irregular, então aqui ele foi conjugado como for. Né? E aqui vai fazer, né? Que é uma locução verbal. Temos dois verbos aí, tá? B. Considerando as orações, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta é: as orações não apresentam sentido completo e uma complementa o sentido da outra. E aí entra a questão da subordinação, que nós falamos muito nas últimas lives. É de a oração depender da outra, por isso, né, da conjunção, né, conjunção subordinativa. C. Que palavra é responsável por ligar essas orações? Como ela é classificada, gente? É a palavra se, e ela é o quê? Uma conjunção. Né? E aí, no caso, é uma conjunção subordinativa. A letra D pede o seguinte: que sentido a primeira oração estabelece em relação à segunda? Consequência, hipótese ou comparação? No caso aí é uma hipótese, porque é o se, né? Não sabe se vai acontecer. Aqui são explicações, nós já falamos. As explicações. Aí aqui começa, né, o praticando. Leia este anúncio publicitário. TI vende, TI verde, ISO verde, selo verde. A Itautec passa os últimos anos investindo no verde para que o futuro seja mais sustentável. Eu já até li já com vocês, né? Analisei na última aula. Então, vamos aqui para a questão. Letra A. Qual imagem é formada no anúncio? De que é composta essa imagem? Gente, é uma árvore, né? E ela é composta por equipamentos eletrônicos, né? Computadores, telas de televisão, tablets, né? Equipamentos eletrônicos. B. O anúncio, ao apresentar a palavra verde, utilizou uma metonímia, figura de linguagem que consiste em empregar um termo no lugar do outro, havendo entre os termos estreita relação de sentido. O que a palavra verde representa no anúncio? No caso aí, né, é a flora de forma geral, né? A natureza, as plantas, as flores, as árvores e tudo aí que seja, né, da flora. C. Sustentável, de acordo com o dicionário, é aquilo que pode ser sustentado. No entanto, no anúncio, essa palavra foi empregada com um significado diferente. Assinale a alternativa que contém esse significado. É a terceira, né? Investe-se no verde para que, no futuro, as necessidades de mercado e da população em relação à tecnologia sejam supridas, sem, no entanto, comprometer o meio ambiente e o planeta. Então, é desenvolvimento tecnológico aliado à natureza, sem prejudicar a natureza, né? O desenvolvimento ele é inevitável, mas ele tem que ocorrer de forma adequada a não prejudicar os ecossistemas, o planeta em si. 2. Releia este período. A Itautec passou os últimos anos investindo no verde para que o futuro seja mais sustentável. Letra A. Identifique e separe com uma barra as orações do período. Então, a primeira oração aqui e a segunda aqui, e aí, né, inicia-se a terceira. A primeira, nós temos aqui o verbo passou, né? A Itautec passou os últimos anos. Depois, investindo, né, que é um verbo que está no gerúndio, que vem do verbo investir, para que o futuro seja mais sustentável, né? O verbo ser, né, que está conjugado aqui como
seja. Então, são 3 orações. B, a terceira oração é iniciada por qual locução conjuntiva? Que relação de sentido essa locução estabelece entre as orações? Meninos, olha só. Nós temos aqui a locução conjuntiva, que é quando nós temos duas palavras juntas, né, coladinhas, e elas formam um sentido aí de conjunção, tá? Elas têm o mesmo sentido de uma conjunção, mas ela é formada a partir de duas palavras. Então, a locução conjuntiva é o para quê, e aqui é uma finalidade, né? Um objetivo aí, tá? C. Essa locução conjuntiva poderia ser substituída por qual outra de mesmo sentido? No caso aí, a fim de quê? Gente, é o afim separado. Inclusive, nós já estudamos, é um tópico aí, palavras, expressões que causam dúvida, e tinha essa diferenciação entre afim separado e afim junto. Esse afim aí, né, de finalidade, é o afim separado, porque o afim junto é de, né, quando você tem afinidade com alguém, ou com algo, né? Estou afim de tomar um sorvete agora. Então eu tenho, né, eu tô interessada, né? Agora o afim separado de finalidade, ele é separado, tá? 3. Leia o trecho de um texto que trata o humor na propaganda. Então vocês já leram, né? Nós já vamos passar por aqui. Para exemplificar o seu argumento, o autor compara o humor com algo, com o que ele com o que ele o compara, ele faz uma comparação com a vida em si, né? Letra B. Essa comparação é feita com base em que, gente? Ela é feita aí, né? Ela tem como base aí, como alicerce, as surpresas, né, que a vida nos coloca, né? O tempo inteiro, né, nós somos pegos aí de surpresa por coisas que acontecem aí na nossa vida, né? Assim como o humor, né? Surpresas que o humor traz. C. Que gêneros textuais poderiam ser usados para exemplificar a afirmação do autor? Então, são aí anedotas, piadas, adivinhas, né? Porque esses gêneros aí, meninos, eles têm, né, o fim, né, a conclusão, o desfecho, são bem esperados, né? As piadas, então, assim, você acha que vai ser uma coisa, na verdade é uma coisa completamente diferente. E aí é o que resulta no humor. 4. Releia o trecho. Ele nos encanta porque nos engana, porque nos conhece tão bem, porque é verdadeiro. Aqui tá pedindo para você, né, fazer a separação dos períodos, das orações desse período por base. Eu vou passar aqui a barrinha azul mais escura aqui, porque aí fica mais visível. Então, nós temos 3 orações aí, né? A primeira aqui, nos encanta, né? Encanta do verbo encantar. Engana do verbo enganar. Conhece do verbo conhecer. Na verdade, são 1, 2, 3, 4. São 4, que eu esqueci de passar, são 4 orações. E porque né, o né, do verbo ser ou estar, verdadeiro. Então, são os 4 verbos. No período, cada oração apresenta um fato, identifique-os cronologicamente. No fato 1, né, nos engana, nos conhece tão bem e é verdadeiro. O fato 2 é o quê? Eles nos encantam. Então, aqui ele não está nessa ordem cronológica no período. E aqui o exercício pedia para você colocar nessa ordem. C. As orações que constituem o primeiro fato são iniciadas por qual termo? Pelo termo por quê. D. Como esse termo é classificado e que relação de sentido estabelece? Gente, é uma conjunção subordinativa, o porquê, né? Ele é classificado aí como conjunção subordinativa e ele tem uma relação aí de sentido de causa, né? De algo motivador. Vamos para o exercício de número 5. Minha garganta. Eu tô parando para beber água. 5. Escreva a relação de sentido expressa pela conjunção em destaque e classifique. A. Ele estava com saudade de Daniela, porque há tempos ela havia viajado.
Então, aí nós temos a causa, né? O porquê indica uma causa, e é uma conjunção subordinativa causal. Letra B. A casa ficou alagada porque choveu muito na noite anterior. Novamente, aí nós temos causa, e é uma conjunção subordinativa causal. Letra C. Deve estar muito frio no sul do país, porque todos andam com muitos agasalhos. Então, esse porquê aqui já é de quê? De explicação e não de causa. Então, esse porquê aqui é uma conjunção coordenativa explicativa. Letra D. Carla tirou uma boa nota em língua portuguesa, porque fez o trabalho solicitado. Então, ela tirou essa nota porque teve um motivo, teve uma causa. Né? Então, esse porquê aqui é a causa, é o motivo. Então, é uma oração, ou é uma conjunção subordinativa causal. Opa, fui demais. Letra E. Fernando deve ter comido algo estragado, porque passou mal a noite toda. O porquê aí é de explicação. E por fim, aqui a letra F, a temperatura do planeta está mais alta, porque as geleiras estão derretendo. Novamente, nós temos aí o quê? Uma explicação, né? O que confere aí é uma conjunção coordenativa explicativa. Ok? Então, essas foram as nossas correções, né, da página 76 a 81. E agora eu vou estar mostrando para vocês o exercício de casa, o homework que vocês estarão fazendo aí durante essa semana. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui. É os exercícios da página 81, ou desculpa, 82 e 83. Para fazer em casa. Leia a tirinha. Você gosta de ler livros? E eu gosto de lutar certo. Lutar certo? Aí ele fala, certo. Bem, quando crescermos, temos que dar um jeito nisso. Eu vou saquear castelos. E você fica em casa lendo. Ah, o que causa humor no tirinha? O que tem de... Aí você pode pensar assim, ah, mas eu não achei graça. Mas tem um humor. A intenção é que tenha um humor. Mesmo que você não ache graça, engraçado, mas tem um humor. B. Hamlet é filho do viking... Desculpa. Hamlet é filho do viking Agar. Entretanto, ele apresenta características que não são bem aceitas pelo pai, porque o pai é meio malandro, né? Na tirinha é revelada uma dessas características. Escreva. Então, conta essas características aí. C. Cada personagem carrega um objeto nas mãos. Por que eles são importantes para o contexto? Gente, por que esses objetos aqui que cada um carrega, né, aqui em suas mãos é importante aí para o entendimento da tirinha e para o contexto? D. No segundo quadrinho, Hérnia reflete sobre o que fazer para lidar com a diferença de gostos e habilidades entre Hamlet no futuro. A. Qual oração indica o momento futuro? Depois, que palavra empregada por Hérnia expressa circunstância temporal? Algo aí cronológico, temporal. Essa circunstância temporal modifica o sentido de quais orações? Então, essa questão temporal, ela vai fazer modificações aí em alguma oração, né? E quais, né? E aí a pergunta é, né? Essa circunstância temporal modifica o sentido de quais ações, né, que são expressas aí pelas orações, pelos períodos. Depois, qual relação de sentido é expressa por essa palavra e como ela é classificada? A relação de sentido é a semântica, é o entendimento. E a classe de palavras, né? Você vai dizer aí que, inclusive, né, a classe de palavras que nós estamos estudando aí, né? 2. Reescreva as orações a seguir, ligando-as de acordo com os sentidos propostos. Então, aqui, cada oração dessa, cada período desse, né, que você vai estar formando, ele tem duas orações que são separadas, inclusive aqui pelo ponto. E aí você vai uni-las, você vai juntar, ligá-las
seguindo aqui a orientação que está entre parênteses. Aqui nós temos causa, aqui na letra B nós temos condição, aqui nós temos na letra C concessão, depois conformidade, proporção e consequência. Ah, mas eu não me lembro, né, de conjunções, de proporção. É só você voltar lá naquela tabela, lá no início do conteúdo de oração de conjunção subordinativa, que vai ter todas as classificações e as conjunções. Aí você pode escolher a que mais, né, esteja de acordo aí para você juntar e unir as duas frases formando um período. Lembrando que tem que seguir aqui o roteiro, né, a orientação que está entre parênteses, tá? Essa é a tarefa de casa, 82 e 83. Aqui é o resumo, né, do módulo, do capítulo e de tudo, tá bom, meninos? Vou só mostrar aqui para vocês aqui no próximo slide, né, nós temos aí para casa o homework, responder os exercícios, página 82 e 83, tá bom? Beijo para vocês, um ótimo dia, tudo de bom aí para vocês. Caso tenham alguma dúvida, entrem em contato comigo e até a próxima aula. Tchau, tchau!